Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super especial porque eu vou compartilhar com você 5 dicas que têm dado super certo comigo para conseguir organizar a semana e as tarefas, gente. E assim, claro, derrubar a procrastinação. E eu já aviso, fica até o final do vídeo porque vai ter presente que eu preparei com muito carinho para você. Algumas semanas atrás eu fiz uma live no Instagram, a minha primeira live, fiquei super nervosa, mas eu acredito que eu consegui passar aquilo que eu queria e eu fiquei muito feliz que eu consegui ajudar muitas pessoas com essas dicas. Como vocês sabem, no começo do ano eu passei por uma situação muito difícil e que desde então eu tenho tido altos e baixos e muito baixos e alguns altos, e isso fez com que eu desenvolvesse depressão, ansiedade, então muitas coisas assim que acabaram que tomaram conta de mim. Eu fui deixando os meus sonhos, meus objetivos, as minhas tarefas de rotina meio que de lado assim. E aí, graças a Deus, eu consegui dar o primeiro passo e buscar uma ajuda. Então, eu voltei para terapia. Inclusive, é uma dica que eu dou para vocês. Se você pode fazer terapia sempre, mesmo quando você tá bem, faça, porque o mais importante é você fazer quando você tá bem, porque você consegue fazer aquela manutenção sem precisar ficar no fundo do poço, para aí sim conseguir dar aquele primeiro passo que é muito difícil. Então, se você pode fazer terapia, faça. E aí, toda a sessão, a minha psicóloga passa algumas tarefas, né? Demonstra para mim de formas práticas aquilo que eu tô sentindo. E uma das coisas que me bloqueiam muito é a questão de eu me cobrar muito. Eu me cobro muito em tudo que eu faço, em tudo que eu não faço também. Então eu sempre me cobro, eu sempre me cobro de ser produtiva, de estar produzindo, de estar fazendo alguma coisa. Então a minha cabeça sempre fica assim, a mil e nunca para. Então, ela sentou comigo e fez uma atividade que eu achei muito importante. Ela colocou de um lado tudo que eu fiz em um determinado dia e do outro lado esse pensamento que fica na minha cabeça de estar sempre me cobrando, de estar sempre fazendo alguma coisa. O que vale mais a pena? Eu acreditar no que eu fiz ou nesse pensamento, né? Então, a partir daí, eu comecei a enxergar que sim, eu faço muitas coisas. Claro que nem todos os dias vai estar sempre perfeito, porque a gente é humano. Inclusive, algumas semanas atrás eu tive algumas quedas, infelizmente, mas eu tô conseguindo começar de novo, então eu tô conseguindo engrenar de novo, e isso é o que mais importa, sabe? Tem dia que você não consegue fazer nada, tem dia que você tá ok, tem dia que você tá mais ou menos, mas é a vida, somos seres humanos, temos que lidar com sentimentos, com situações que acontecem que fogem do nosso controle, mas temos que lidar com tudo isso. E aí ela sugeriu que eu fizesse listas de tarefas e eu sempre fiz isso. Eu sempre fui muito organizada, só que com as situações da vida a gente acaba esquecendo. Então eu comecei a fazer e aí tá dando super certo pra mim. E eu decidi compartilhar essas 5 dicas aqui com vocês. E fica até o final porque vai ter presentinho. Então chega de papo e bora pra primeira dica. Tenham onde anotar, gente. A primeira dica é essencial. Tenham onde anotar, porque a base de tudo é você anotar tudo. Esse daqui é o meu plannerzinho. Dentro, ele é separado assim, ó, por dias da semana. Tem alguns espaços para fazer anotações. E aí no comecinho do mês tem aquele espaço todo em branco, né? Com os quadradinhos que aí você consegue colocar ali as tarefas principais de determinados dias do mês. Só que o principal nosso aqui vai ser isso daqui. Então, assim, se você não tem planner, não tem agenda, gente, o que importa é você ter onde anotar. Pode ser na folha sulfite, pode ser num quadro, pode ser digital, se você é do digital, tem Google Agenda, tem bloco de notas no celular, tem lembretes no celular, mas só não usem a sua memória e vários post-its espalhados por aí, porque não vai dar certo. Você vai acabar esquecendo, vai acabar perdendo. Então, tenham onde anotar sempre. O segundo passo é você separar ali em horários do seu dia. De preferência de hora em hora. Por que eu digo de hora em hora? Porque muitas vezes você tem ali um espaço em branco, né? Por exemplo, segunda-feira tá lá seu espaço em branco. E aí você tem uma consulta às 9 horas e às 2 horas você tem que gravar um vídeo. E aí, o que você vai fazer nas outras horas, entendeu? Então, você tem muitas horas no seu dia. E aí, de repente, chega aquele horário lá às 14 que você tem que gravar o vídeo, aí você vai deixar pra gravar às 3.
E aí você já pula o seu horário do seu compromisso ali. Então, é importante, muito importante você colocar de hora em hora. Então, assim, se você começa às 5 da manhã, começa a sua rotina lá na sua agenda, 5 da manhã. Então, você vai 5, 6, 7, 8, 9, até de noite ali, quando você acha que é a sua última atividade, por volta de 7, por volta de 8, por volta de 9, 10 horas da noite. Então, vai até lá. E aí você consegue separar certinho manhã, tarde e noite. Lembrando que no final tem presente que eu preparei com muito carinho pra você. Então, assiste até o final, viu? Ai, já deixa o joinha do amor aqui se você tá gostando do vídeo, das diquinhas, que eu vou ficar muito feliz. E se inscreve também se ainda não é inscrito, tá? A terceira dica é você anotar sempre as suas tarefas fixas. O que são tarefas fixas? É aquilo que você faz todos os dias. Por exemplo, café da manhã, café da manhã, café da manhã até sexta-feira. Almoço, 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 almoço. Se você tem que fazer almoço, separa o horário, fazer almoço. Aí você vai almoçar, por exemplo, aqui em casa é um pouquinho mais demorado, porque eu tenho que fazer almoço, almoçar e ajudar o Miguel a almoçar. Então demora um pouquinho mais. Se você tem menos tempo, se você consegue fazer isso em menos tempo, ótimo, você ganha tempo no seu dia. E anotar as tarefas variáveis, aquelas tarefas que vão surgindo no dia ou que você já tem programado. Por exemplo, na segunda-feira eu tenho um médico às 9 horas, então anoto lá. Tenho que gravar vídeo às 2? Anoto lá. Tenho reunião na quarta-feira, 1 hora da tarde? Anoto lá. Aí você pergunta, mas eu tenho que fazer o planejamento para a semana inteira? Não necessariamente, mas se você já tem tarefas para a semana, vai anotando. O máximo possível que você puder anotar, melhor. O quarto passo é você anotar ali seus hábitos rápidos. O que eu nomeei como hábitos rápidos? Aquelas tarefinhas ali do dia que de repente você consegue fazer em 2 minutos, 5 minutos, até 10 minutos ali do seu dia. Ou que você consegue fazer junto com outras tarefas ali fixas, por exemplo. Então, eu costumo anotar ali embaixo do meu planner, bonitinho, para que eu sempre lembre que eu tenho que fazer, mas que não vai ocupar tanto tempo assim do meu dia. Por exemplo, eu tenho que lavar a louça, então enquanto eu estou fazendo almoço, eu consigo ir lavando louça. A não ser que seja aquele, né, louça que você vai ali demorar 1 hora, 40 minutos, aí sim, você separa lá nas suas tarefinhas da agenda, um horário para você lavar a louça, para você organizar a casa. Então, tudo é flexível, assim, você precisa ser flexível, a sua agenda precisa ser flexível para que você consiga fazer as suas atividades em tempo hábil. Não adianta você colocar ali 1000 tarefas que você não vai conseguir executar no dia. Você tem que ser realista e colocar aquilo que você realmente vai conseguir fazer. Nessas tarefas de hábitos rápidos, é importante lembrar que tem uma tarefa ali no seu hábito rápido ali, por exemplo, eu tenho que escrever na minha agenda todos os dias sobre como foi o meu dia. E aí você tá percebendo que você tá procrastinando. Eu escrevo um dia, falho outro dia. Eu escrevo um dia, deixo 2, 3 dias sem escrever. Então você tá vendo, né? Tá percebendo que precisa se dedicar ali um tempinho maior para aquele hábito. Então você vai colocar ele novamente lá na sua rotininha do dia. Por exemplo, vou acordar, vou tomar um café, enquanto tomo café, vou escrever na minha agenda. Ou no final do dia, antes de dormir, vou escrever na minha agenda. Então, assim, você tem que ir se adaptando de forma que fique tranquilo ali pro seu dia. E a última dica, e eu acredito que é a mais importante, gente, é você fazer a manutenção dessa sua agenda. Afinal de contas, não adianta você só anotar, fechar sua agenda ali, pronto, só olhar no final do dia, no final da semana. Não vai resolver de nada, então você tem que estar sempre com ela aberta. Então, meu planner, eu sempre deixo ele aberto durante o dia, que daí eu consigo vendo as minhas atividades. E se você precisa de algo que você olhe sempre, assim, visualize sempre, você precisa ter uma forma de se organizar com que você consiga enxergar sempre. Então, você pode colocar um painel na parede, você pode colocar a sua agenda na geladeira, pode deixar ali perto da TV. Inclusive, a gente tá em quarentena, né? Então, a geladeira é o lugar que a gente mais abre nesses dias de quarentena. Então, sempre que você abrir a geladeira, você vai estar ali olhando as suas tarefas que você tem que fazer ali durante o dia, durante a semana. E agora é a hora do presente! Ai, gente, eu tô tão feliz que eu consegui fazer esse material para ajudar vocês. Então, o presente é um arquivo com materiais, assim, incríveis, sério, que vai conseguir ajudar você a planejar melhor o seu dia, a sua semana e conseguir aí ficar mais
produtiva, né? Sem cobrar tanta produtividade, mas conseguir ir andando passo a passo, um passo de cada vez, para realizar seus sonhos e seus objetivos. Então eu fiz esse material para você imprimir, usar do jeitinho que você quiser. No material impresso eu não coloquei os horários nem nada para você colocar do jeito que é o seu dia. E aí você pode colocar na sua agenda, pode colocar na geladeira, pode colar na parede, enfim, fica a seu critério. E aí, para quem trabalha aqui com rede social, trabalha com blog, com YouTube, tem um material super legal, vários relatóriozinhos que tem tudo a ver com a gente, para você estudar seu Analytics, para você anotar suas ideias de vídeos, de posts, anotar seus contatos, enfim, tudo ali que a gente precisa para organizar ali nosso trabalho com a internet. E aí, para quem gosta do digital, sim, tem um arquivo no Word digital, já coloquei inclusive os horários lá, mas ele é editável, você consegue ir lá e mudar. Se você acorda às 5 da manhã, você pode ir lá e editar também do jeito que ficar melhor para você. Então você vai conseguir fazer aquilo ali no digital também. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar. Se você não conseguir baixar, deixa o seu e-mail aqui nos comentários que eu mando para você por e-mail também, tá? Já compartilha esse vídeo, essa dica aí com suas amigas, seus familiares, para todo mundo começar a se organizar e começar ali a colocar em prática os sonhos, os objetivos e, claro, realizar ali as tarefas diárias com mais tranquilidade também. Se gostou do vídeo, já deixa o joinha do amor para eu ficar muito feliz. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve também para eu ficar ainda mais feliz em ter você por aqui, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!